É isso aí, Babi. Já se encontra aqui do meu ladinho, estamos conversando com o Dr. Jorge Penilo, que vai mentor de liderança, vai falar tudo pra gente sobre o primeiro emprego, sobre o emprego, entrevista de emprego, como se comportar, como se vestir. Quer dicas? Pega agora aqui com o Dr. Jorge. Boa tarde, Dr. Jorge. Muito boa tarde, Renato. É um prazer te receber aqui no programa Sempre Melhor. Muito bom estar aqui com você, bom estar com você também. Você do programa Sempre Melhor, da Rede Mais Família. E fica aqui com a gente que tem dica muito importante que eu vou dar sobre entrevista de emprego para você efetivamente conseguir aquele trabalho dos seus sonhos. Fica com a gente aqui. O doutor Jorge já está me explicando tudo, me deu até um exercício que já vou passar para vocês daqui a pouquinho. Doutor Jorge, já começa explicando para todos nós, pessoal de casa, como se comportar. Vamos lá, é uma pergunta que já vai englobando várias. Como é que é o comportamento numa entrevista de emprego? Como que é a vestimenta? Fala um pouquinho para a gente. Tá, o que é fundamental primeiro, Renato? Quando você for numa entrevista de emprego, na noite anterior, eu recomendo às pessoas sempre a separar a roupa que ela vai utilizar. Isso já é muito importante, porque aí você não fica preocupado o que você vai escolher de manhã para você ir na entrevista. Em cima da hora. Em cima da hora. Então, não é recomendável que seja em cima da hora. Tem que ser numa noite anterior. Escolhe o que você vai colocar e que principalmente esteja relacionado ao cargo que você está procurando. Ainda tem isso também, né? Tem, porque não adianta, se você está procurando uma vaga, por exemplo, de publicitário ou de vendedor, se você for formalmente vestido, como eu estou aqui, de terno e gravata para uma área publicitária, não vão te contratar. Vão entender que você é muito formal para aquela vaga. Mas já um vendedor muda de figura. Entendi. Para um vendedor cabe muito bem, mesmo que ele não esteja de gravata, mas que ele esteja com uma calça jeans, que ele esteja com um blazer, e aí é importantíssimo que ele adeque a maneira de se vestir. E aí do comportamento é importante que esteja aderente ao cargo também. Quando você for na entrevista de emprego, você tem que estar muito atento como o recrutador está vestido e sentado e se comportar muito parecido com ele. Vou fazer agora para você ver, ó. Sua perna está assim, nós acabamos de entrar em rapport e você fica muito mais confortável comigo e eu com você. Olha isso, cara. São gestos pequenos que mudam muito a história de uma pessoa ao ser contratado. Muda porque o recrutador, ele está analisando você como um todo, não é só o currículo. Ele pega o seu currículo e quando chama você para a entrevista, ele só quer confirmar. Ele quer confirmar se o que está escrito no currículo é da mesma forma com que você se apresenta. Se isso acontecer, aí você passa para a próxima etapa do processo seletivo, que normalmente são 3 ou 4 etapas. E muitas pessoas ficam desesperadas esperando em casa lá uma resposta que ainda não veio, mas é porque ainda estão sendo feitas todas as etapas. Está sendo feitas as etapas e também sendo feitas as avaliações. No sentido, um exemplo, a pessoa hoje chegou lá na empresa de calça jeans, uma blusa polo e um sapatênis. E a vaga de emprego que está surgindo para ela é de secretário. O recrutador avistou, né, o biotipo da pessoa, o comportamento, a fala, porque tudo é avaliado, a oratória, a forma como a pessoa olha no olho do recrutador. Tem muitas pessoas que ficam... Né? Tem um negócio desse também, não tem, doutor? Tem. Pode mexer para um lado e mexe para o outro. E a pessoa... Existe muito esses casos de a pessoa estar muito nervosa na hora da entrevista e ser reprovada de cara? Existe, e a maior parte das reprovações se dá por conta do comportamento, não é pelo currículo. O currículo, às vezes as pessoas têm um currículo muito bom, mas é a maneira com que ela se comporta. E citando o exemplo que você deu agora, da pessoa estar o tempo todo se movimentando sem parar, imagina que no currículo dela está assim: eu sou uma pessoa calma, sou uma pessoa tranquila, sou uma pessoa paciente, como nós vimos agora há pouco no quadro de culinária, e a pessoa está o tempo todo desse jeito, balançando as pernas. Balançar as pernas durante a entrevista, isto é uma demonstração de ansiedade. Algumas pessoas se sentam e chacoalham o tempo todo, isso não é bom. E se porventura isso acontecer, recomendo que você em casa que está nos assistindo, coloque as 2 mãos calmamente sobre suas pernas para que ela pare. Quando você pousa as suas mãos aqui, você está dando um comando através do seu cérebro para que você tranquilize suas pernas. Gente, eu não sabia dessa. Vamos lá então. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. A pessoa fica, né? Naquela ansiedade, naquele nervosismo. Tem pessoas que ficam muito assim também, doutor. Eu já vi isso, esses casos. Muito assim. E tem pessoas que ficam assim, ó.
mexendo muito com os lábios e bocejando. Ainda mais quando as avaliações são todas de manhã, bem cedo, 7 horas, 8 horas da manhã, não é bom também, já vem com uma reprovação, né, doutor? Eu até entendo por quê. Eu isso? entendo por que a pessoa boceja de manhã, porque via de regra, quando ela vai numa entrevista no dia seguinte, ela não dorme bem. Porque ela está ansiosa. Ela está na expectativa de conseguir um emprego. Imagina quem está desempregado 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. A pessoa fica assim, é normal. E inclusive, até você bocejar. Recomendação que eu dou. Se você conseguir tomar um copo de água antes de entrar na sala da entrevista, é fundamental. E olha que curioso vou explicar de maneira antropológica. Nós, seres humanos, nós evoluímos de acordo com a nossa espécie. Todas as vezes que nós estamos tensos, Renato, que nós estamos nervosos, no centro do nosso cérebro tem 2 bolinhas pequenininhas, chamadas amígdalas. E elas incham de tamanho quando nós estamos ansiosos. Elas crescem. Interessante. E aí elas mandam um comando para uma área específica de produção de hormônios e secreta no seu organismo, ou seja, despeja no seu sangue cortisol e adrenalina. Aí todo mundo percebe que você está tenso, que você está nervoso. Quando você faz só isso aqui, de respirar fundo e tomar um golinho de água, muda completamente o seu organismo, porque todo e qualquer animal numa savana só para beber água quando ele está seguro, senão ele foge do predador. Quando nós bebemos água, nós estamos dando um comando para o nosso cérebro que a pessoa que está na nossa frente não representa perigo. E aí, por isso que a nossa vizinha dizia, tá nervoso? Tá nervoso? Você quer uma água com açúcar? É verdade, é por isso. Olha aí. Mas olha só, vamos lá, deixa eu fazer o teste agora da água. Se eu estou um pouquinho tenso, eu vou... Isso, respira fundo. Primeiro respiro. Inspirou pelo nariz. Mas aí eu já solto? Solta. E agora vai com a água na boca. Agora bebe um pouquinho. Antes de eu respirar novamente, eu bebo água. Você inspira, pelo nariz, soltou pela boca. Agora você vai e molha a sua boca. Isso. E agora você pode depositar o seu copo aqui. Isso. Tem que ser, eu não preciso de muita água, um pouco? Não, só um pouquinho de água, porque é um comando que você precisa dar para o seu cérebro, que onde você está não representa perigo. Numa savana, um animal, ele só foge do outro e quando ele para de fugir para beber água é porque ele está em segurança. Se ele não parar para beber água é porque ele não está em segurança, ele continua precisando fugir o tempo todo. É um comando que nós damos. Os animais só param para beber água, para se hidratar, quando eles estão se sentindo seguros. Nós, seres humanos, somos iguais. Quando nós estamos seguros, nós paramos para nos hidratar e para comer. Nossa, que interessante essa, doutor, que você acabou de falar pra gente, hein? Sobre agora a alimentação. Se você for sair de casa, não saia de estômago vazio, mas também não coma comidas pesadas. Porque pode vir a dar um negocinho no estômago, né? Aquela dorzinha no estômago. De crise de ansiedade que a pessoa pode ter naquele momento. Correto, mas não saia sem comer nada. A recomendação que eu dou na região sul, sudeste, é muito comum nós comermos pão de manhã e um café, um leite, um suco, um refrigerante. É hábito do sul. Mas no norte, nordeste e centro-oeste, as pessoas elas comem comida que normalmente nós comemos no horário do almoço. Isso não é bom para a entrevista de emprego, porque acelera demais a sua digestão. E aí retira a oxigenação do seu cérebro e você fica bocejando sem parar. Você boceja sem parar o tempo todo. Por quê? Precisa de oxigenação do seu cérebro para fazer a digestão. Aí você fica bocejando na frente do recrutador. Isso não pega bem. Pega muito mal, inclusive. Voltando ainda, doutor, o que não se deve fazer ou até mesmo falar numa entrevista? Mentir. Você não deve mentir, porque o recrutador ele é especialista em leitura corporal. Eita. Ele consegue identificar quando você está mentindo. Diga-se de passagem, quando estamos mentindo, Renato, nós mexemos no rosto o tempo todo. É sério? A gente mexe na ponta do nariz, você já deve ter visto, nas orelhas e principalmente na região do pescoço, porque são regiões quentes. E todas as vezes que nós mentimos, nós mexemos nessas regiões porque elas ficam muito irrigadas. E o recrutador percebe. Os recrutadores, normalmente, eles fazem treinamento específico para identificar se os candidatos estão mentindo. Então, eu recomendo, não minta. Seja você mesmo.
sabe? Se você tiver uma oportunidade de mostrar principalmente, Renato, iniciativa, isso é fundamental. Se você me permitir, eu te dou um exemplo de iniciativa. Sim, você vai falar daquela, que é a experiência linda. E também, doutor, esse exemplo que você deu do comportamento, como é que os homens, quando vão ter entrevista, as mulheres vão ter entrevista do emprego e tem determinada reação com o maxilar, na pontinha da orelha, não é isso? Na orelha. As mulheres, elas costumam muito mexer o cabelo, e mexe para um lado, e mexe para o outro. Também está dentro da reprovação de uma entrevista? Para as mulheres eu vou dar dica o que é o mexer no cabelo em certas posições. Sim. Não está proibido da mulher colocar a mão atrás do pescoço, porque ela está tensa, não tem nenhum problema. Mas se uma mulher, ela pegar o cabelo, baixar o rosto em determinado ângulo e jogar o cabelo para trás... Uma única vez? Isso, ó, desta forma. Ou invertido aqui, se você deixar o seu pescoço inclinado, isso daqui significa sedução para a pessoa que está na sua frente. Tanto é que se você for numa balada, se você for num encontro de jovens, você vai ver que é muito frequente as meninas que estão com o cabelo todinho arrumado, elas jogam o pescocinho para cá, jogou para cá o cabelinho, mexe aqui, faz assim e fica com o bracinho desse jeito aqui. Isso daqui é uma posição de submissão ao outro, que ele pode chegar para conversar comigo, mas isso está relacionado principalmente ao interesse de ordem sexual. Então não é recomendável que você fique o tempo todo jogando o cabelo lateralmente desta forma. Não é bom. Isso não é bom para você. Caramba, eu tô boquiaberto aqui. E o próprio recrutador, ele já tem esse discernimento na parte das mulheres. Já consegue identificar. Então, se for um homem que estiver entrevistando e uma mulher ficar o tempo todo desta forma, principalmente sempre deixando o pescoço lateralmente à mostra, todos os animais, quando eles estão submissos, eles deixam a jugular à mostra, né? E nós, seres humanos, também fazemos isso. Quando a gente era criança, que pai e mãe brigava com a gente, nós colocávamos as mãozinhas na frente dos órgãos genitais, assim, baixava a cabeça e fazia assim, ó. Isso daqui significa submissão. Gente, que o outro pode fazer neste momento o que quiser comigo. Se você quer firmeza na entrevista de emprego, sempre procure o rapport, como estou fazendo com você agora, calmo e tranquilo, conversando com você, que o recrutador vai se sentir muito seguro e vai entender que o que você está falando é verdade. Caramba, olha, eu estou boquiaberto com tudo que o Dr. Jorge está nos passando, que sirva de experiência para você e que você não erre das próximas vezes quando for fazer uma entrevista, não é isso, doutor? Você falou até mesmo sobre um exemplo que você ia dar, né, de uma dica da parte de iniciativa que a pessoa tem que tomar ao primeiro emprego, não foi? Sim, atualmente, como é que o que as empresas mais procuram são profissionais que têm iniciativa, Renato. Essa é a principal característica que estão procurando. Não é aquele currículo excepcional, se você tem graduação, pós-graduação, mestrado, MBA, pós-doutorado fora do Brasil, não é nada disso. Eles querem saber se você é uma pessoa que levanta e faz acontecer. E aí eu vou dar um exemplo para você que aconteceu comigo numa cafeteria. Não querendo te cortar, doutor, quando você fala de iniciativa, não está só relacionado a ficar esperando o gerente ou o patrão dar as ordens. É mais ou menos isso? Porque tem muitas pessoas que ficam... Não, mas o patrão não mandou. Ah, mas o chefe não pediu para poder ficar mais tarde. Tem muito isso, né? Tem. Ah, você pega 9 horas no trabalho e de repente é preciso chegar uns... o horário, sei lá, tem pessoas que o chefe pediu para chegar 15, mas se você chegar meia hora antes, você dá uma arrumada no ambiente de trabalho e com 15 minutinhos você já está pronto, preparado para iniciar o seu local de trabalho às 9 horas. Você está coberto de razão. É exatamente isso que as empresas estão procurando. Pessoas que não precisem receber ordens o tempo todo, que levantem e façam por si só, que tenham iniciativa. E voltando ao exemplo, eu me sentei numa cafeteria, pedi meu café, pedi ali alguma coisa para comer, enquanto eu esperava, estava já por volta de umas 10h30 da manhã, todas as mesas estavam sujas, sabe? E aí sentou uma mocinha com uma pastinha e eu identifiquei, falei, está procurando emprego. Na hora eu identifiquei. E aí eu levantei com o café, me sentei ao lado dela e falei, você está procurando emprego? Ela falou assim, tô. Falei, eu vi que você foi lá, conversou com a dona no caixa e sem você retornou. Conhecer, né? Sem conhecer. E aí eu falei, você aceita uma dica para que você consiga mais facilmente um emprego hoje? Ela falou, o senhor é o dono da cafeteria? Eu falei, não, mas eu sou um especialista em carreira, sou um especialista em liderança. Você me permite? Ela falou assim, claro. Aí eu falei assim, você está vendo que está tudo sujo? Ela falou, tô. Eu falei, levante e limpe as mesas.
que é quando a dona vier falar com você, já vai ter uma impressão totalmente diferente. E foi o que ela fez, ela levantou, foi lá, recolheu parte das xícaras, levou no balcão, limpou tudo. Quando a dona já veio com outro olhar para ela. Olha... E aí chamou ela para fazer a entrevista, eu tomei meu café tranquilo, em paz. Ela indo embora, o que ela fez? Ela foi lá e deu um high five para mim assim e falou, consegui um emprego. Muito obrigado, doutor Carreira, cara, obrigado. Mediante uma iniciativa, uma dica que você passou para ela e ela honrou, obedeceu aquela dica e exerceu. Exato. E através, ela poderia chegar e falar assim, quem que é você para poder mandar em mim? Né? Porque não conhece. Exato. Né? E você chegou e deu a palavra-chave e ela... Nossa, doutor, aconteceu uma situação comigo também. Por eu fazer muitas viagens, né, já viajei em mais de 17 países, já viajei o Brasil todo, dando palestras também, sobre perseverança, fé para as pessoas. E eu estava uma vez numa sala VIP, e eu vi que só tinha 2 funcionários na sala, atendendo, e a sala VIP estava bem cheia. E tinha várias mesinhas que estavam com os copos e também se encontrava algumas sujeiras, né? E eu vi que as meninas estavam muito ocupadas e não tinha ninguém para poder recolher aqueles copos. Era simples, só recolher os copos e deixar lá com a menina, depois ela lavar e fazer uma limpeza. Doutor, você acredita, pessoal, vocês acreditam que eu tomei iniciativa, por mais que eu seja o cliente VIP da sala VIP que tem em todos os aeroportos do Brasil e do mundo, eu mesmo tomei iniciativa, só cheguei para a menina e falei assim, você pode me emprestar um pano? Aí ela falou assim, para quê? Não, só me empresta um pano. Peguei o pano, fui nas mesas, limpei as mesas todas, peguei os copos, entreguei para elas, deixei tudo limpinho. Isso eu fiz durante o dia. Quando eu cheguei no dia, acho que 5 dias depois, eu teria que voltar novamente na cidade para poder estar voltando para minha cidade, onde eu moro. Quando eu voltei novamente na sala VIP, você acredita que a menina chegou e falou para a gerente minha situação, a minha atitude, e a gerente começou a me entrevistar e perguntar para mim assim, você faz o quê? Você está desempregado? Porque as meninas que me passaram a tua atitude que você teve aqui na sala VIP foi tão ótima que eu sou a gerente, eu quero te contratar para trabalhar na sala VIP. Aí eu falei para ela assim, poxa, obrigado pela oportunidade, mas só que eu já tenho emprego. Parabéns, é isso que você captou bem, é atitude, você tem que ter atitude. Se você tiver atitude, a chance de você conseguir uma recolocação é muito grande. Até para ajudar os seus amigos, sabe, Renato? Sim. Quando as pessoas estão desempregadas, elas falam, por onde eu começo? Mandando um currículo para uma grande empresa, eu falo, não, pega lá os seus 10 principais amigos do WhatsApp e diga para eles que você está procurando uma oportunidade profissional. Enquanto não aparece essa oportunidade profissional, se de alguma forma você poderia ajudá-lo de alguma maneira, enquanto você aguarda. Normalmente, quando você faz isso, as pessoas aceitem que você ajude em alguma coisa e elas por si só já saem procurando um emprego para você. Porque é uma reciprocidade, sabe? É quando você se doa que vem do outro lado. É assim que funciona, é muito legal entender isso, né? Muito bacana. A generosidade, quando a pessoa é generosa com a próxima, muda toda uma circunstância, muda todo o ambiente e muda também até mesmo a própria vida da pessoa. E a pessoa ela não entende muitas das vezes, doutor, pelo que eu tenho visto, que o que nós havíamos conversado no começo, as pessoas ficam esperando receberem ordens e quando na hora o próprio recrutador ele está esperando de você uma atitude. Exato. Eu até ajudei uma empresa a realizar um processo seletivo que ela precisava de alguém que intermediasse com altos executivos, de alto escalão. E elas precisavam de alguém que fosse muito educado, muito gentil, muito cortês, mas que não fizesse diferença entre as classes e as divisões que tem nas empresas normalmente. Aí, o que nós fizemos, Renato? Olha que curioso que é. O processo seletivo foi da seguinte forma, recrutamos 10 pessoas e elas tinham que ficar numa fila, e a fila era muito grande, intencionalmente, para saber se algum daqueles ali iria reclamar. Uau. Já ali, já começava o processo seletivo, na porta da empresa. Na porta da empresa? Na porta da empresa. Quando a pessoa dava o documento, aí o nosso atendente, né, da empresa, ele dizia para o candidato, olha, o seu documento é falso, nós não podemos permitir sua entrada, para ver como é que a pessoa reagia. E alguns candidatos foram extremamente nervosos, raivosos e trataram mal o atendente ou recepcionista. Aí a gente já selecionou um grupo. Mas teve um candidato que, curiosamente, ele disse, olha, não é falso, eu entendo que vocês não queiram o meu documento, mas eu vou pedir para o meu pai trazer minha carteira profissional aqui, porque eu não estou com ela. Mas
é possível mostrar um outro documento para vocês. E ele pediu para fazer isso. Quando ele pediu, foi permitida a entrada dele. Quando ele foi passar pelo segurança, pelo detector de metais, era orientado o segurança a dizer: não permita a entrada, como se tivesse metais com ele. Uau! O que a pessoa fez? Foi extremamente educada e falou: não estou portando nada, se for do cinto eu posso tirar o cinto. E outros já ficaram extremamente incomodados. Na sala de recepção, intencionalmente, a pessoa da limpeza tinha que derrubar uma garrafa de água, daquelas que nós colocamos no bebedouro, e molhar os candidatos. Era intencional aquilo. Uau! Para saber se algum daqueles candidatos iria levantar para ajudar. E olha que interessante que é, se você é a pessoa que foi lá e levantou no aeroporto e fez aquilo na sala VIP, você faz em qualquer lugar. Sim, com certeza. Porque é um comportamento comum que você tem. Aquele garoto que ele pediu para o pai levar carteira profissional, que não reclamou durante o detector de metais, tirou o cinto e tirou o sapato para entrar, que demonstrou humildade, foi a mesma pessoa que foi lá e ajudou a mulher da limpeza a tirar a água e secar todo mundo. Quando terminou esse processo, aí a recrutadora saiu e falou para os 5 candidatos que tinham sobrado: nós já escolhemos a pessoa. Caramba, doutor, que coisa inédita. Porque nós queríamos mostrar na prática quem faz as coisas. Na entrevista é bonito você falar: você é resiliente? Sou. Você é calmo? Sou. Sim. Mais difícil é você mostrar na prática. Aí que tá, aí que pega. E foi o que você fez no aeroporto. Verdade. Nossa, eu sou tratado no aeroporto aqui de São Paulo, de Goiânia, de Cuiabá, São Paulo, Goiânia, Cuiabá, Rio de Janeiro, como uma estrela, porque eles me tratam assim, muito com classe A mesmo, entendeu, doutor? Só por causa de uma atitude, isso viralizou em todos os aeroportos daqui do Brasil. E uma pergunta que eu quero também fazer, doutor, o que o mercado hoje em dia ele procura? Por que eu faço essa pergunta? Na época, havia-se uma restrição nas contratações das pessoas que tinham tatuagem. Tem pessoas hoje em dia que tem tatuagem aqui, né? Até o apresentador ali, o Júnior, está mostrando tatuagem no braço. E na época, vocês sabem, né? Não é isso, doutor? Na época tinha uma restrição para as pessoas que eram muito tatuadas, dependendo da vaga de emprego que ela exercia. Como é que se encontra hoje? Esse tipo de restrição continua ou como é que está? Tá, tudo depende da empresa que você está se candidatando. Sim. Empresas que são muito restritivas, como por exemplo, alguns escritórios de advocacia, não vão ver com bons olhos. Então, se você tem, recomendo que você utilize as roupas que cubram. Mas imagina só se você é um publicitário, se você trabalha numa televisão, são pessoas que têm o pensamento mais livre, mais solto, é admissível sim a tatuagem. A tatuagem, ela é uma manifestação cultural na sua pele, é isso. É uma manifestação do seu pensamento na sua pele. A sua pele passa a ser uma tela de arte e a pessoa que se tatua enxerga assim. E muitas empresas hoje em dia têm aceitado tranquilamente as tatuagens e eu considero isso extremamente importante, que é a aceitação da diversidade humana. Isso é fundamental. Doutor Jorge, nossa, eu queria ficar conversando aqui mais e mais tempo contigo. Maravilhosa essa entrevista. Olha, eu estou sendo aqui com bastante bagagem, experiência de todas essas informações que o senhor passou, tanto para mim quanto para todos que estão nos assistindo, concernente à vaga de emprego. Tenho certeza que a partir de hoje vocês não vão errar, hein, pessoal? Cuidado, hein? Doutor Jorge, passa, por favor, os telefones de contato, Instagram, fica à vontade. Tá, os meus contatos, qualquer rede social estão todos unificados. É Jorge Penilo Oficial, seja Instagram, seja YouTube, seja Facebook. E caso queira falar comigo por telefone, tem a minha equipe que me atende, é 11 São Paulo 96405 1010. E eu digo para você que está em casa, continue aqui assistindo ao programa do Renato, que assim você vai ser sempre uma pessoa melhor. Oh, gostei! Doutor Jorge, muito obrigado mesmo por todas essas informações, essa palavra maravilhosa aí de edificação pra gente. Eu que agradeço, um grande abraço a todos, até mais. Obrigado. Pessoal, nós vamos para os comerciais, é bem rapidinho, próximo bloco, Momento News.